professor, eu gosto de artes, eu tenho pesquisado, lidado, construído, elaborado e reelaborado poesia, música, teatro, dança, há bastante tempo. Eu gosto dessas coisas. Por que que eu gosto? Eu gosto porque os meus pais, a Ana Silva e seu Antônio Jovino, eram lavradores, trabalhadores braçais e eram artistas, eles cantavam, meu pai tocava violão, fazia instrumentos musicais. Isso lá em 1960 e poucos, no interior de Minas Gerais. Depois nós migramos para São Paulo. Eu frequentei a escola até o ensino médio, que eu terminei em 82. E depois frequentei a faculdade. Fiz faculdade de música, não terminei, é bem verdade. E depois fiz faculdade de história. Mas além disso fiz curso de folclore, curso de dança, curso de teatro, curso de literatura. Estudei com diferentes pessoas, fiz a vários lugares. Aqui em São Paulo, né? Coisas gratuitas que às vezes tem pra gente pobre que nem nós. Eu fui fazendo esses cursos. Até que hoje as pessoas estão achando que eu sou artista e até eu mesmo estou achando que eu sou professor e artista. De vez em quando eu penso, nossa, eu sou professor e artista. Não ganho bem, continuo sendo trabalhador das artes. Todo dia eu tenho que acordar cedo, ralar, fazer meus trampos, fazer meus corres, junto com os meus parceiros, minhas parceiras, porque senão não paga as contas. Mas eu estou gostando disso. Eu estou sendo ator, por exemplo, na peça do Gé de Oliveira, Gota d'Água Preta. Estou curtindo. A gente viaja, ganha R$1.000 de cachê. Vai lá, paga as coisas direitinho com aquele R$1.000. Com outro menino também, paga R$1.000. O Gé não está pagando R$1.000 não, está pagando menos, está pagando 600. Mas o Fusarca dos Descalços, o Coletivo dos Anjos, está pagando 1.000. Pô, da hora, né? Vai lá, faz aquela atividade e tal, na cena, no palco, diz o texto, canta a música, toca a flautinha e depois pega o busão e vem para casa. Vai lá no Sesc, depois volta para a realidade. É um sonho, né? Uma espécie de uma fantasia que eu tinha desde criança de ser artista. Sou artista, trabalhador. Essa é a minha conquista. Você me entende? Eu sou Saloma Salomão, educador e artista. Eu tô aqui para falar com você sobre o meu livro, Pretos, Prussianos, Índios e Caipiras. Eu lancei em novembro do ano passado e agora nós estamos chegando na venda dos últimos exemplares. Você acredita que nesse prazo de um ano, do ano passado para cá, eu vendi 1.500 livros? Às vezes nem eu acredito. Eu tinha um livro encalhado aí desde 2016, com letras, melodias, fotografias, coisas que eu acumulei ao longo da vida. Eu imprimi 1.000 cópias por indução, mas não vendeu, não consegui vender as 1.000. Agora eu catei aquelas que sobraram lá, juntei com essas, das Aventuras do Pequeno Samba, que eu não falei sobre ele, mas falei sobre ele no outro podcast, com esse, Pretos, Prussianos, Índios e Caipiras. O que eu estou contando nesse livro? Bom, é uma história cruzada. O que eu descobri nesses tempos, morando nessa geografia da Zona Sul? Que nós somos caipiras. O que significa isso? Significa que a nossa cultura tem esse jeito de falar, sabe? De onde a gente tirou esse jeito de falar? Nós tiramos dos povos antigos, originários, que viviam nessa região. Para falar o português, ou a gente coloca R, bastante R, ou a gente troca o L pelo R, a gente chama de SOR. Da onde vem isso? Pessoas africanas, pessoas donas da terra, que foram chamadas equivocadamente de índios, pegaram a língua portuguesa e desgastaram, friccionaram, rasgaram e reconstruíram a língua portuguesa falando SOR, falando frauta. Sim, e colocando o R, puxando o R. Os caipiras, gente preta, gente nativa,
gente branca pobre. Os brancos que vieram, até mesmo os alemães, viraram caipira. Viraram caipira por quê? Porque é a cultura básica da terra. Então não importa de onde você vem, se você é japonês, como seu Tanabe, chegando aqui em Itapecerica, se misturando com os índios que já estavam aqui, os descendentes deles, descendentes dos africanos escravizados, você vai virar o quê? Caipira. Sou caipira, pirapora. Ele fala assim, né? Já teve muita zombaria com caipira, sabe? O Jeca. Aquele cara, aquele racista lá de Taubaté, inventou que nós era sub-raça. Foda, hein? Olha contra o que a gente tem que lutar, hein? Já teve muita zombaria. O Jeca Tatu. Jeca total deve ser Jeca Tatu. O Gil reverteu, né? Jeca total deve ser Jeca Tatu, presente, passado. Representante do meu povo no Senado e na televisão. É quase isso a melodia e a letra, eu misturei. Mas tudo isso para te dizer como eu me sinto. Eu me sinto um caipira. O que é o caipira? É o cara que foi jogado na modernidade pela porta do fundo. Ele nunca se adaptou. E essa não adaptação pode ter sido uma espécie de rebeldia. Por quê? Porque entendeu que a modernidade não era para ele. A modernidade é para poucos. A modernidade é para os brancos, para os ricos. E o que é a modernidade? A modernidade para nós significa a melhor produtividade, a maior lucratividade para eles e a nossa miséria, a nossa pobreza. Por isso que a gente tem que resistir. Eu sou um caipira preto, vindo de Minas Gerais para as beiras da metrópole, para São Paulo. E agora eu estou misturando a história da minha família, da Jovina Maria, que deu esse sobrenome para mim, Salomão Jovino, a Jovina Maria que viveu em 1830x, lá na comarca de Campanha, no sudoeste de Minas Gerais, e deu origem à família do meu pai, a Jovina Maria. Encontrei o documento dela. No censo, nem sabia que tinha um censo de 1838. Primeiro censo do Império. Eu escrevi esse livro pegando as fotografias da minha família. Sim, meu irmão comprou uma máquina fotográfica, provavelmente em 1963, e começou a fazer fotos. A primeira foto é eu no colo da minha bisa. Da minha bisa. Lembra da minha tetra? Quando a minha bisa tinha 104 anos, ela foi visitar meu pai e minha mãe. E o meu irmão fez uma foto comigo no colo dela. Eu tinha 2 anos de idade. Meu irmão foi a primeira pessoa na minha família a ter uma máquina fotográfica na década de 60. Então tem fotos muito antigas da minha família, a partir dos anos 60, talvez até um pouco antes. Eu peguei essas fotos, como essa foto aqui, deu pequenininho, provavelmente é meu irmão. Eu e meu irmão João, numa foto feita pelo meu irmão mais velho, que tinha comprado uma câmera fotográfica e montado um pequeno laboratório de revelação num dos quartos da minha casa, lá no bairro da Penha, Nossa Senhora da Penha, na cidade de Passos, Minas Gerais. Minas foi a maior concentração demográfica de pessoas de origem africanas no final do século XIX. Por conta do quê? Parte da população que já tinha sido levada para lá à força no século XVIII para a exploração do ouro e das minas de pedras preciosas, e parte da população que foi levada para lá no século XIX através do tráfico interno. Sim, comprava gente no norte, vendia no sul. Porque naquela época não tinha Nordeste, só tinha Norte e Sul. Comprava gente no norte,
vendia em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Eu vou ler aqui para você um trechinho do meu texto. A vista já está ruim. O livro tem uma apresentação feita pela minha irmã mais nova, a doutora Ione Jovino. Sim, ela é professora na Universidade Estadual de Ponta Grossa. Ela é reitora lá e tal, e tal, e tal. E ela é uma grande pesquisadora. Uma pesquisadora que une questões da linguagem, da língua portuguesa e também da imagem, principalmente de crianças negras no Brasil no século XIX. Minha irmã é muito, muito, muito inteligente. Ela é a mãe da Aimee. Ela é irmã do Alexandre Daudi. Ela é mãe da Aisha. Ela é mãe da Ana. Isso mesmo. Olha só o que Racionais falam. Nós aqui, vocês lá. Cada um no seu lugar. Entendeu? Se a vida é assim, tem culpa eu? Se é o crime ou creme, não se deve temer. As perversas se ouriça, os inimigos tremem, e a neblina cobre a estrada de Tapsirica. Sai, 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 sai! Deus é mais! Vai morrer pra lá, zica! Não adianta querer, tem que ser, tem que ter, tem que pá. O mundo é diferente da ponte pra cá. Nós, os pretos caipira, mora da ponte pra cá. Da ponte pra lá tem Morumbi, da ponte pra lá tem Berrini, da ponte pra lá tem Granja Julieta, tem os bairros nobres, né? Tem Moemas, é tudo Zona Sul. Mas da ponte pra cá é nós. Milton Santos. A cidade atrai e guarda pessoas com os mais diferentes níveis de renda. E a modernidade não é extensível a todas. Lembra que eu acabei de falar de modernidade? Então, os pobres são guardiães da cultura exatamente porque não têm acesso à modernidade. As modas, eles são muito mais ligados ao que há de profundo, do que surge da relação íntima com o território. É disso que nós estamos falando nesse texto. Olha só o que a Bell Hooks falou e que a gente catou também para nós. É uma mulher negra que está escrevendo lá nos Estados Unidos e nem sabe da nossa existência. Mas, como que a gente catou ela para nós? Ensinar é um ato teatral. E é esse aspecto do nosso trabalho que proporciona espaço para as mudanças, a invenção e as alterações espontâneas que podem atuar como catalisadoras para evidenciar os aspectos únicos de cada turma. Para abarcar o aspecto teatral do ensino, temos de interagir com plateia, de pensar na questão da reciprocidade. Os professores não são atores no sentido tradicional do termo, pois nosso trabalho não é espetáculo. Por um outro lado, esse trabalho deve ser catalisador, que conclame todos os presentes a se engajar cada vez mais, se tornar parte ativa do aprendizado. É demais, não é? Parece que ela está falando com a gente. Ela está falando com a gente também porque ela conheceu o trabalho daquele nosso Freire, aquele pernambucano comunista cristão, o Paulo, não o Gilberto, o Paulo. Aí agora sou eu. Coloquei todos esses aí, Racionais, Milton Santos, Bell Hooks, como se eu estivesse dizendo, tô conversando com essa gente aqui, deixa eu entrar, deixa eu passar. Agora sou eu.
Lá da nossa primeira fase mineira, retivemos de nós mesmos aquela imagem em preto e branco. Festa de casamento de uma moça chamada Marina, uma ex-namorada do Jansen que havia se tornado amiga da família. Pães de queijo com fatias de carne de porco e outros tantos quitutes e docerias na mesa farta, posta, numa tenda de lona armada no quintal. As matronas negras nos seus ofícios culinários, segredos de boca a boca, muitas vezes durante uma semana e tanto, debruçadas sobre a limpeza das frutas do tempo, na feitura das massas de larga espera, lavando e secando vidros para pôr conservas. Talvez nem tenha sido exatamente lá, mas foi em algum lugar por aqueles tempos, aquelas imagens e aqueles cheiros da infância. Mas também haviam riscos e rusgas, o controle sobre o ímpeto das crianças que deveriam demonstrar aos convidados a educação modelar de uma família negra, pobre, reta, limpa. Isso sob a ameaça de uma reprimenda exemplar para voltar para casa. Gula, jamais, mesmo quando o refrigerante industrial ficasse borbulhando na boca, mesmo antes de alcançarmos a garrafinha. Havia aqui e ali, ainda há uma luta silenciosa contra os blocos incessantes de estereótipos vindos dos outros. Toda pessoa branca é humana, mas a negra é quase sempre um depósito de defeitos ambulantes. Isso é estereótipo. Num quarto da casa, os convidados depositavam os presentes como numa forma de desejar vida próspera ao casal. Ritualística de gente preta pobre. Horizontalidade da pobreza, reinvenção dos laços de reciprocidade advindos da cultura congolesa no Brasil. Ancestralidade pode estar na cultura e não necessariamente nos laços de sangue. Esse é o debate que eu tenho feito. Eu me espanto quando as pessoas falam de ancestralidade e vão fazer exame de DNA nos Estados Unidos para comprovar que elas vieram de algum lugar na África. Para mim, ancestralidade não tem a ver com DNA, tem a ver com pertença. Esse debate eu estou fazendo aqui nesse livro. Não basta ter origem africana, independente do tom da sua pele e do grau de carapinha do seu cabelo. É necessário recuperar e tornar consciente na sua vida concreta, hoje, esses elementos de africanidade. Entregar presentes de casamento para Marina, no meu entendimento, tem a ver com essa experiência africana de longa duração, que não se desmancha com a modernidade. Salomão, pretos prussianos, índios e caipiras. Culturas e identidades, memórias e invisibilidades históricas nos arredores da cidade de São Paulo, século XVIII ao século XXI.